Nós estamos conversando com Éder de Moraes, ex-homem forte em todos os sentidos aqui no nosso estado de Mato Grosso. E pelos 2 blocos que conversamos, você tem que convir comigo que, inegavelmente, nós estamos conversando com um ser acima do normal, uma inteligência acima do normal, que é o Éder de Moraes, né? Com soluções e outras coisas mais. Mas nós começamos a falar sobre esses seus problemas hoje, né, que você vive hoje, são problemas sérios, que você saiu do céu e veio ao inferno sem passar pelo purgatório. Você foi direto, pegou uma ligação direta. Antes de chegar aí, você me fez um primeiro questionamento, que foi a dolarização da dívida. Exatamente, a dolarização primeiro. Então vamos lá. É mais uma vez o governo com o discurso estrábico, o discurso fácil. É um caolho mesmo. E o discurso para poder enganar a sociedade. E eu explico por quê. Me criticaram primeiro porque dolarizou a dívida e não foi feito um seguro dessa dívida contra a variação cambial, não é isso? Você não faz seguro de operação financeira de 10 anos, de 5, 6 anos, porque isso encarece astronomicamente a operação. Bom, mas por que eu não quis fazer o seguro? Porque já está redeado, que se diz, já está assegurado naturalmente. Por que ninguém fala do combustível na bomba que está a R$4? Porque a Petrobras vinculou o preço à volatilidade do dólar, ok? Bom, se ela vinculou o preço à volatilidade do dólar e o consumo de combustível no estado de Mato Grosso é um dos carros-chefes da arrecadação, isso significa que ele está acompanhando a oscilação cambial também. Você recolhe menos ou mais ICMS. Se não está acontecendo isso, é porque colocaram estimativas subdimensionadas. Então você precisa também adequar essa política à política do governo central, porque senão você vai ficar descompassado, vai virar um governo Dilma. Tenta bancar o social, depois o rombo aparece. E nós estamos caminhando do jeito que está aí para nos tornarmos o Rio de Janeiro do Cerrado, se não tomarmos cuidado, né? Então assim, ela está redeada naturalmente. Toda a produção, 75% da economia de Mato Grosso gira em torno do agronegócio. O agronegócio gira em torno de quê? Exportação. As commodities giram em torno de variação cambial. Até aquilo que é vendido no mercado interno vem com reflexo do que está acontecendo no mercado externo. São custos de produção. Você tem a questão da energia elétrica, carro-chefe da arrecadação. Um dos componentes do preço da energia elétrica é a variação cambial. Então, a operação já está naturalmente redeada. Não está? Tá. Quando nós fizemos a operação, a arrecadação bruta do Estado era algo próximo de 10 bilhões de reais. Hoje é o dobro. Hoje está em 25. Um pouco mais que o dobro. Ou seja, então cresceu. E aconteceu o que eu sempre disse. Você ia manter uma dívida estabilizada em dólar com arrecadação crescente. A dívida em dólar hoje, ela deve estar 450 milhões de dólares. Estou arredondando números aqui. Ela não significa 2% da arrecadação bruta do Estado. O que você paga anualmente não dá 1% da arrecadação bruta do Estado. Como ela é o vilão da crise do Estado? Então, isso é um discurso para inglês, para leigo, para quem não entende, ver. O governo precisa honrar os compromissos. E não adianta, tentaram dar o calote nessa dívida. Mas não tem como, porque você tem o recurso bloqueado no FBE e isso pegou mal lá fora. Porque Mato Grosso tinha grau de investimento na gestão do Éder Moraes. Nós conseguimos isso na gestão na Fazenda do Éder Moraes. Quando eu assumi a Secretaria de Fazenda, para cada R$1 arrecadado, nós devíamos em torno de R$3. O Estado estava insolvente. E como é que você deixou? Nós não aumentamos R$1 de alíquota, apenas combatemos a sonegação. Só ampliamos o leque aonde o Estado não estava chegando. E nós dobramos a arrecadação. Quando eu saí e deixo a Cefaz em 30 de março de 2010, para cada R$1 arrecadado, nós estávamos devendo 50 centavos. Ou seja, invertemos. Então, é possível fazer uma gestão pública quando você conhece onde você está gerindo, administrando e cuidando. Coloca-se muito aventureiros dos setores. E até pegar o giro da máquina, como funciona, já apanhou demais e aí às vezes correr atrás do rabo do cachorro se torna muito complicado. Então essa história de que dívida dolarizada é vilão é história para boi dormir, tem que parar com esse discurso. Então
Mas você saiu odiado por vários setores, né? Sim, porque... Inclusive o setor do combustível, né? Sim, porque... Você teve na alça de mira o tempo todo do setor de combustível. Até hoje eu tenho inimigos viscerais ocultos, que eu nem sei quem é. Mas por quê? Porque o Éder Moraes implantou nota fiscal eletrônica, não tinha no estado de Mato Grosso. Verdade. O Éder Moraes tirou o fiscal de dentro das empresas. Como era a fiscalização antigamente? O fiscal ia para dentro da empresa e fazia a fiscalização. Era mais suscetível à corrupção. Eu tirei o fiscal de lá de dentro e eletronizei a fiscalização. Então, quando eu mandava um fiscal ir na empresa, eu sabia o que ele tinha que buscar, o que ele tinha que resolver lá na empresa. Não adiantava vir com historinha, com ordem de serviço torta ou errada, que não ia passar. Então, isso causou um aumento de arrecadação muito grande. Fomos um dos primeiros estados a implantar a nota fiscal eletrônica. Eu fui o secretário de Fazenda que mais modernizou a Secretaria de Fazenda. Foram milhões investidos em modernização. Eu fui o secretário de Fazenda que mais investiu na Polícia Civil do estado de Mato Grosso. Compramos todos os equipamentos. Quem tem medo de ser fiscalizado vai comprar equipamento para ser investigado. Mas você tem um pepino do Land Rover da Rússia, o que é isso? Que foi um discurso mal construído, tá certo? Aí eu sou obrigado a colocar aqui, espero que você não corte. Não, aqui não tem corte. Né? Aqui porque não tem corte. Havia interessados, isso foi em 2012. Em 2012 havia uma eleição para prefeito de Cuiabá. Meu nome começou a ser cogitado para ser prefeito de Cuiabá. Exatamente. Acompanhei Estava bem ranqueado, bem pontuado. Havia alguém da imprensa que também tinha um interesse em ser candidato a prefeito. E aí manchetou na primeira capa do jornal: Éder compra Land Rover por R$1.400.000. Mentira! Só que uma manchete dessa, você, em 1 segundo, 2 segundos que você lê, você vai demorar 7, 8 anos. Eu estou respondendo isso para tentar justificar até hoje e não consigo, porque é difícil explicar para a sociedade. Mas é um discurso mentiroso. 1.400.000, Edivaldo Ribeiro. A Land Rover custava 220 mil. Os equipamentos dessa Land Rover, todos, era mais algo próximo de 300, 400 mil. Mas vamos explicar que a Land Rover para a fronteira, para fiscalização vigilância de fronteira. Vigilância de fronteira. Aí entra um componente que eu vou colocar aqui, você conhece bem o estado, você vai avaliar. E mais cerca de 600, alguma coisa, mil dessa composição de preço, era transferência de tecnologia e segredo militar russo. Ou seja, transferência de segredo militar tem preço? Não. Você não consegue dimensionar. Essa tecnologia pegava justamente o tráfico no espaço onde o CIVAM não consegue e aonde por terra você não consegue. É onde os aviões voam numa altitude que os radares não pegam. Esse sistema pegava. Cada Land Rover vasculhava cerca de 15 km quadrados. 10 Land Rover, 150 km quadrados. Por que a Land Rover? Porque era o veículo, o modelo daquela época necessário para enfrentar o tipo de território que nós tínhamos, pantanoso em alguns pontos e tudo mais e tal. Enfim, aí tem interesses e interesses que entraram nisso daí que não aparecem, são ocultos. Você ia prejudicar algo responsável até hoje pela disseminação da nossa juventude aqui no estado e no Brasil e no mundo. É a droga. Então, é uma briga muito séria. E aí eu fiquei sozinho, porque o discurso que ficou foi: comprou uma Land Rover por 1.400.000, quando o discurso não é verdadeiro. Nós adotamos 29 procedimentos para licitar a Land Rover. E, de repente, numa canetada mal dada, mal orientada, o governador mandou cancelar o contrato. Por que o governador não responde? Ele que mandou cancelar, não foi o Éder Moraes. Mas eu que estou respondendo o processo. E na justiça eu estou provando com muita clareza que fiz a coisa da forma mais correta possível. Hoje você, perante a opinião pública, infelizmente, é um homem condenado. Mas perante a justiça você tem sua defesa, ampla e total defesa e o contraditório. Você já tem algumas penas a cumprir. Como é que é a sua vida nesse dia a dia e como é que você está buscando provar a sua inocência? Provar a sua inocência não, é mostrar a sua inocência. Bom, Edivaldo, eu não posso adentrar. Também não quero que você vá a meandros que possa lhe prejudicar. Mas é importante que o telespectador, no geral, né, para que o internauta, quem acompanha o Bom da Notícia, possa saber como é que está a Éder de Moraes hoje.
Até porque essas investigações, essas... Corre a maioria em sigilo, né? Então, assim, o que é público, e eu posso colocar aqui com clareza, porque todas as teses da defesa e de outros que estão também, eu não estou sozinho na Ararat, são 100 e poucas pessoas, mas só falam do Éder Moraes, né? Houve uma homologação de uma delação premiada e desta delação surgiu todas as fases da Operação Ararat. Bom, a homologação desta delação premiada, ela ocorreu no momento em que se investigava autoridades com privilégio de foro. Sem citar nomes aqui, tinham 5 ou 6 no mínimo que tinha foro privilegiado. Ou seja, então não poderia ser homologado. Você teria que remeter isso ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal, na sua competência, distribuir a quem de direito investigar a autoridade com o cargo que ocupa. Ah, mas acabou, está acabando o foro privilegiado. Pode acabar amanhã, mas no momento que ocorreu, a lei vigente era aquela, né? Bom, então, semana passada foi anulada uma operação no Paraná enorme do Beto Richa. Por quê? Por esse motivo. Se você pegar a jurisprudência do STF, existe mais de 300 operações monstruosas que foram anuladas por usurpação de competência, que é o caso nosso. Então, assim, eu tenho recebido as condenações aqui. Você tem uma ideia, eu posso citar porque é público também. No caso da Hidrapar, por exemplo, que é uma empresa de engenharia, algo assim. Aqui entre os irmãos Tocantins. Isso. Quem pagou a Hidrapar, quem faz o pagamento do precatório da Hidrapar é a Sanemat, não é a Cefaz. Então, o que o Éder tem a ver com isso? Para começar. Segundo, os irmãos Tocantins dizem que não me conhecem, nunca sequer falaram comigo. Como que eu posso estar envolvido em alguma situação? Mas eles foram penalizados também, né? Eles foram. Mas assim, como que eu estou numa situação que a pessoa não me conhece, nunca tratou nada comigo, tá certo? E sou condenado numa operação dessa natureza. Mas, enfim, a defesa está sendo muito bem feita, em segunda instância. Eu respeito a justiça de primeiro grau, não critico nenhum juiz de primeiro grau, nunca ninguém viu uma entrevista minha criticando e nunca vou criticar. Cada um age de acordo com a sua conhecimento, convencimento, né? Cada um age de acordo com o que entendeu, né? Então a gente está recorrendo de tudo isso. Eu confio na justiça brasileira, mas acima de tudo eu sirvo a um Deus. E não estou dizendo isso aqui porque estou em apuros ou porque é um momento complicado, não. Eu sempre servi a um Deus. E esse Deus, ele sempre me disse, não vai acontecer o pior com você porque você não roubou dinheiro público. Aonde? Falam que eu desviei 500 milhões de reais. Onde que está esse dinheiro, Edivaldo? Vasculhar a minha vida, me sacudir de cima para baixo. Vasculhar meus familiares, o que você imaginar. Aonde que está esse dinheiro? Agora, um homem de 50 anos de idade, passei em 9 instituições financeiras. Está tudo declarado no meu imposto de renda. O meu patrimônio está declarado e a origem comprovada e declarada. Eu não tenho dinheiro de ter uma casa. Daqui a pouco eu tenho que deixar minha casa e morar embaixo do viaduto, porque eu não posso ter uma casa porque eu ocupei função pública. Então essas coisas têm que mudar. O Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados, já está implantando, estudando e colocando um projeto de lei que muda a lei de improbidade. Porque hoje, basta você cometer uma suposta ilegalidade, ela já se transforma numa ação de improbidade. Ficou uma coisa muito suscetível à politicagem. Infelizmente, o Ministério Público brasileiro tem lado. Ou aqui é de um lado, ou de lá do outro lado, ou do lado de lá do outro lado. Enfim, tem. Não adianta dizer que não tem, porque tem. E de acordo com o movimento dessas correntes, você pode estar sendo jogado num mar de lama, né? E o magistrado que está lá, não é ele que causou o problema, ele recebe um relatório para começar todos os pontos da Ararat, todos, começa contando a história do arcanjo. O que tem a ver com o arcanjo? O que eu tenho a ver com a Arca de Noé? Mas todos, por quê? Porque é já para o magistrado ler uma coisa que aconteceu no passado. Você acredita por indução? É um preâmbulo que já começa a te prejudicar. E o Ministério Público, ele costuma te tratar como a pior raça que existe no mundo, né? Te chama de criminoso, de tudo que você imaginar. Algo no país precisa ser feito nesse sentido. Algo precisa ser feito.
responder os processos? Respondo, todos eles, sem nenhum problema. Se tiver que permanecer alguma condenação, vou cumpri-la e obedecer à justiça brasileira, sem nenhum problema. Mas não aceito a pecha de que desviei dinheiro público ou de que sou corrupto. E eu vou provar isso. Eu espero que eu esteja vivo para poder provar isso em vida. Você acha que vai correr tanto tempo assim? Ações de improbidade geralmente são demoradas, né? Porque elas são etapas, mas você vê, tem pessoas aí, enfim, da gestão de Jaime Campos que está respondendo improbidade, da gestão de Júlio, da gestão de Dante, né? Então é mais complicado. E é bom que seja assim, porque as coisas vão se esfriando um pouco, vai se assentando e vai vendo que não são no calor da emoção. Divaldo, o Ministério Público mato-grossense cometeu um erro dos mais imbecis que se pode cometer. Qual foi? Pediram a prisão do meu filho menor de idade, inimputável. É absurdo. E da minha esposa, porque nós compramos a empresa HM Comércio de Combustíveis. Compramos ela um mês depois do último fato que teve do problema da Operação Bereré. Eles não tiveram cuidado de ir na junta comercial e olhar a data da entrada dos sócios. Simplesmente pediram a prisão do meu filho, inimputável, menor de idade, e da minha esposa. E se o desembargador José Zucchi fosse um homem irresponsável? Graças a Deus caiu na mão de um desembargador, como todos são maduros, inteligentes, e viu que a coisa estava muito ampla. E depois eu estive lá no NACO, no GAEP, com a minha esposa e com o meu filho, entreguei toda a documentação e provei por A mais B que não temos nada a ver com essa parafernália. E agora eu vou correr atrás dos meus direitos. Por quê? Isso prejudica a carreira do meu filho, que é jogador de futebol. Como que fica lá fora, alguém vê o nome do filho com mandado de prisão? Ele está em Portugal, velho? Está em Portugal, está jogando no Olímpico de Montijo e estamos acertando aí talvez com o Belenenses, que é o time de primeira divisão, mas está em conversação. Tivemos alguém de lá. O Bife jogou no Porto e jogou no Belenenses. No Belenenses. Tomara que o Éder Júnior construa a história dele lá. Mas eu não posso, como pai, façam comigo o que quiserem fazer. Tá certo? Eu tenho estrutura emocional para aguentar porrada. Seu filho lá. Não mexa com meu filho meu, com a esposa minha, porque não tem nada a ver com nada. Minha esposa nunca cuidou de absolutamente nenhum tipo de negócio. É minha esposa, é dona de casa, é do lar. E meus filhos menores de idade, que responsabilidade vão ter sobre alguma coisa? Como eu era secretário de Estado, eu tinha 3 postos de combustíveis. Eu não posso ter propriedade nem administrar enquanto eu exerço função pública. Então é natural que eu abra as empresas, ou que eu compre, ou que eu administre, em nome dos meus familiares. Quantos no mundo é dessa forma? Por que eu sou o único que estou errado? Então o Ministério Público vai ter que explicar para a sociedade por que pediu a prisão do Éder Júnior e da Laura. Porque é imperdoável um erro dessa natureza. E para mim, procurador que sai de casa, filmando o café da manhã, ouvindo música no carro, filmando e colocando no WhatsApp, mostrando que está dirigindo antes da operação, ouvindo música, é alguém que tem algum problema mental, né? Algum problema está acontecendo, algo precisa ser explicado aí de natureza psicológica. Nós temos muitos procuradores que gostam de música, então, que dirigem ouvindo boa música. Você não pode dar nome? Posso, porque está no Mídia News, está no Folha Max, acho que deve estar no Bom da Notícia já também, que o promotor Marcos Bulhões, que é o chefe do GAEP, ele filmou ele saindo de casa, no carro dele, dentro do Florais dos Lagos, e postou isso no dia da operação, como se fosse uma alegria arrebentar com a vida de inocente, como se fosse o maior prazer do mundo pedir prisão de um inimputável. Então isso precisa ser corrigido. Quer dizer que hoje, comandante do GAECO, o Marcos Bulhões, não é isso? Ele foi o chefe da operação para prender o Éder Júnior. O Éder Júnior e a minha esposa, sem que eles devessem a menor ilicitude dentro desse processo. Mas não tiveram cuidado, olharam simplesmente o quadro atual dos sócios. Se lá tivesse hoje o sócio Edivaldo e a esposa, tinha pedido a prisão de vocês. Então, está correto isso? Uma operação dessa do Detran que está há quantos anos no forno? Faz tempo. Por que não foram lá no averiguar a entrada, saída? Será quantos erros mais pode ter nessa operação? O Pedro Táxi era senador da República. Então, para mim foi uma coisa... E fez denúncia na época dessa operação Bereré. Para mim foi uma coisa proposital, para prejudicar a imagem mesmo da minha família, e eu não vou aceitar isso. E tem mais um detalhe, Edivaldo. Eu não tenho receio dessa discussão com o Ministério Público. Eu conheço o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
Eu sei como as coisas funcionam lá. Mas você foi acusado. E fui o autor da denúncia. Aqui nós somos longe. E fui o autor da denúncia das cartas de crédito do MP. Exatamente. Nós temos as cartas de crédito. Vai ficar para uma outra oportunidade. Porque foi muito bom conversar com você. Você é autor da denúncia das cartas de crédito. Você intermediou carta de créditos com a extinta Semate, Rede Semate. Né? O que mais? Você, na Procuradoria, com amigos, você foi até a Polícia Federal para expor uma série de fatos. Né? Nós temos tanta coisa para conversar, mas nesse pequeno espaço de tempo não dá tempo. Só para resumir, então, eu me propus, estou à disposição da Assembleia, da CPI, para fazer uma cariação com quem quer que seja do Ministério Público, tá certo? Porque a história que o Ministério Público conta é uma, a verdade é outra. Não adianta dizer que a operação é legal, que a emissão das cartas foram legais. Pode até ter sido, só que a origem delas é podre. Absolutamente podre. Foi feita com base em anotações feitas a lápis. Alguém que cobra controle do Estado, que cobra eficiência do Estado, que cobra eficácia das ações dos Estados, faz as suas anotações funcionais a lápis. Então você acusa, isso aqui é uma acusação, você acusa o Ministério Público mato-grossense de improbidade, vamos assim dizer? Não só de improbidade, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, emissão irregular de moeda, corrupção passiva e ativa. Olha, veja bem, Edivaldo, se você tem direito a 100 mil reais e você recebe 400 mil reais numa carta de crédito, você emitiu 300 mil reais que não existe. Você criou moeda no país. Isso não existia no mundo jurídico. Aí você, de repente, cria 300 mil, então você falsificou papel. E as cartas de crédito do Ministério Público foram emitidas em papel sulfite. As cartas de crédito que me acusam lá do Estado, que a minha defesa é maravilhosa quanto a isso, de tranquilidade absoluta, são emitidas em papel moeda controlada pelo Banco Central do Brasil. Só para você ver a diferença das coisas. Segundo... E a do Ministério Público, você disse que foi em papel sulfite. Em papel sulfite. Segundo ponto, o Ministério Público usou o orçamento financeiro do Estado. Está errado. E isso nunca foi deduzido do 10º deles. Você faz uma acusação seríssima. Não, essa acusação está na CPI. A CPI precisa ter a coragem. Mas ela não é pública. Ela é pública, sim. Sim, mas você está dizendo agora de viva voz aqui, e nós não vamos votar. Os deputados precisam, eu já disse isso, precisam dar uma satisfação para a sociedade à altura. Ela foi prorrogada mais uma vez. Não existe uma CPI, Edivaldo, que não quebre, neste caso, que não quebre o sigilo funcional, bancário, telefônico e fiscal dos envolvidos. Porque se é dinheiro que está envolvido, eu tenho que saber. Quando eu passei no concurso e fui admitido, recebi X. 30 anos depois, nesse período todo, eu recebi 50 milhões de reais. Tá certo? Bom, legalmente, tudo mostra aqui que eu só poderia ter recebido 30 milhões. 20 milhões é da onde? Tem que ser explicado. Porque não tem controle, o Ministério Público achou que não seria fiscalizado. Você deixa uma bomba aqui, uma bomba para o nosso internauta. Tem que ser fiscalizada a construção da sede do Ministério Público. Por que ninguém nunca mexeu com isso? Qual que é o receio de mexer com isso? As denúncias pipocam nos corredores, em todos os lugares, de problemas na construção daquele prédio, de notas fiscais rasuradas, de uma série de coisas. Agora tem que ter peito, tem que ter coragem, saber que amanhã ou depois vão fazer qualquer tipo de situação para poder me dar o descrédito da acusação. Quando eu acusei o Ministério Público, eu não tinha uma condenação em nada. Aí falam hoje, é um condenado a 100 anos que está falando. Me condenaram, os fatos ocorreram de condenação em primeira instância, né? Depois que eu fiz essa denúncia. A denúncia do Ministério Público. Exatamente. É uma bomba pesada para o Ministério precisa, eu vou reforçar, eu sei que o nosso tempo é curto. Precisa esmiuçar, abrir, e é uma caixa preta que nem o CNMP tem coragem de abrir direito. São corporativistas, porque a denúncia chegou até lá. São corporativistas, protegem a si mesmos. Nem o Conselho Nacional do Ministério Público mexe nisso. Eu tenho assistido discussões e discussões no plenário do Supremo Tribunal Federal, e o principal questionamento hoje de alguns ministros é quem fiscaliza, quem pune o Ministério Público Federal, se eles mesmos é que têm que propor a denúncia final contra eles. Está errado.
Tem denúncias sobre a associação dos servidores do Ministério Público. Aí eu estou falando de coisas que chegaram para mim. Tem denúncias que precisam ser apuradas. Não vou revelar aqui ainda, mas tem denúncias que precisam ser apuradas. Você hoje deve ser realmente uma fonte de informações nesse sentido. Até por conta da sua própria defesa. Você busca e é armazenado com tudo isso. Para resumir, me perdoe. Tá. Eu tive uma discussão com o promotor Clóvis Almeida de ameaça de morte um com o outro. Isso está registrado em boletim de ocorrência, foi para processos internos dentro do Ministério Público, porque ele teve uma discussão com um filho meu menor de idade e eu saí da estribeira, enfim. Uma pessoa que você registra um BO contra ele, você registra uma reclamação no Ministério Público contra ele, que você tem uma briga policial registrada contra ele, esta pessoa pode assinar uma ação de improbidade contra você? Ele é suspeito para isso e assinou ações de improbidade da Secopa, até de um relógio de 74 mil. Né? Então, assim, são ações que no momento certo os questionamentos virão. E eu faço questão, quando erram comigo, eu vou às últimas consequências. Vou primeiro na corregedoria, aguardo as providências. Se não resolver, eu vou ao CNMP. Se não resolver, eu registro a queixa-crime. Porque assim tem que ser. Porque eles não perdoam ninguém, não. Por eles, o couro come. Então, vai comer daqui para lá também. Éder, vamos deixar o compromisso aqui para um próximo encontro. Estou à disposição. Eu acho que a gente, Camila, as meninas estão mostrando aqui, eu acho que nós temos vários capítulos ainda pela frente para conversarmos aqui. Eu só tenho que ter esse cuidado de não adentrar em questões sigilosas de investigações, enfim, para não cometer nenhum tipo de deslize, né, com a própria Justiça Federal, a qual eu respeito muito o Dr. Schneider, não tenho nenhum tipo de mágoa, de rancor, absolutamente. Respeito o trabalho dele, respeito o trabalho do Ministério Público Federal, mas tenho o direito de não concordar, recorrer e mostrar a minha verdade. Um abraço, Éder. Muito obrigado agradeço por tudo isso que você disse aqui e nos deu o prazer e a honra de estar no O Bom da Notícia. Muito obrigado. Satisfação.